Matemática com a professora Milena Nicodemos. Para essa aula, abra o seu livro nas páginas 196 a 201. Hoje a gente vai estudar um conteúdo novo. Nessa aula, a gente vai estudar um novo conteúdo aqui na unidade 8 do nosso livro, Números a partir de 100. E a gente vai iniciar observando aí as páginas 196 e 197, que são as páginas de abertura aí do nosso capítulo, né, da nossa unidade. Nós temos aqui 3 perguntas. O que você vê nesta cena? O que a gente pode ver aqui nessa cena? A gente vê carros, né? Provavelmente essas pessoas estão fazendo uma viagem. Alguns estão carregando bicicleta, outros estão carregando prancha, né? Tem um caminhão aqui. A gente consegue ver aqui no retrovisor desse carro uma moto, né? Árvore, temos placas de trânsito, ó. Essa placa aqui de trânsito representa a velocidade máxima que os carros podem andar. Aqui, ó, 110 km é a velocidade máxima para os carros. E 90 km é a velocidade máxima para ônibus e caminhões. E nessa outra placa diz assim, ó, Terra do Mel, 200 km. Então, a partir dessa placa, para chegar na Terra do Mel é 200 km, na Vila Azul, 230 km, e na Uvalândia, 435 quilômetros. Então, aí é tudo que a gente pode observar nessa imagem, né? Você já viu placas de trânsito como as que aparecem na cena? Você já viu algumas placas como essas? Você vai responder sim ou não. Você já viajou de carro por alguma estrada? Você vai responder aqui também se sim ou se não. Se sim, então conte aos colegas como foi a experiência. Se você já tiver viajado, você vai conversar aí com seus familiares. Vai dizer se gostou, se foi boa essa viagem, como foi a experiência, tá? Então, é isso que a gente observa aí no início da nossa unidade 8. É sempre importante a gente observar esses detalhes para dar continuidade ao conteúdo. Aqui na página 198, a gente vai iniciar. Você já viu que os números nos ajudam a obter muitas informações. As placas, como números que vemos nas estradas, são um exemplo disso. Nesta unidade, vamos ter o primeiro contato com os números maiores do que 99 e formados por 3 algarismos. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade, é o que a gente acabou de fazer, e converse aí com os colegas e respondam essas questões aqui que esses garotinhos e garotinhas estão fazendo. A primeira garotinha disse assim: da placa até a Terra do Mel são 200 quilômetros. Você sabe ler esse número? Então, você vai escrever aqui o nome, ó, 200. O garotinho aqui está fazendo 2 perguntas. O que indica o número 110 em uma das placas? Eu expliquei para vocês. O que indica lá o número 110? Nesse trecho da estrada, um caminhão pode estar à velocidade de 100 km. E aí, o caminhão ele pode estar numa velocidade de 100 km ou é menos? Lá nas placas está dizendo, tá? E a outra garotinha disse assim: o que fica mais longe da placa? Vila Azul ou Uvalândia? Qual é o que tem o maior número lá? É a Vila Azul ou a Uvalândia? Então, quem é que é mais longe? Você vai responder aqui, tá bom? Você pode responder embaixo de cada balãozinho. Converse com os colegas sobre mais estas questões. Você vai pensar aí na sua casa, tá bom? Você sabe como se leem estes números? Eu não vou ler para você. Você vai pensar aí na sua cabeça como que ler esses números, tá? Você vai apenas pensar, não precisa responder aqui. Letra B. Quantos meses tem um ano? E quantos dias tem um ano que não é bissexto? Essa você pode responder aqui, ó. Quantos meses tem um ano e quantos dias tem um ano que não é bissexto? Letra C.
Qual é o preço total do ventilador anunciado ao lado? Ele tem 3 prestações de R$ 50. Se você somar 50 mais 50 mais 50, qual vai ser o valor total do ventilador? Aí você vai responder aqui também. Letra D. Qual é o maior número de um algarismo? E o maior número de 2 algarismos e o maior número de 3 algarismos. Você vai pensar e vai anotar esses números aqui, tá bom? Essa é bem fácil. Na página 199, a gente vai falar sobre números até 199. Questão 1. O número 100. Depois do 99 vem o 100. Veja a coleção de moedas de Celso. Ele tem aí, eu tenho 99 moedas. Ele tem 99 moedas. Agora, Celso acrescentou mais uma moeda à coleção dele. Então, ó, 99 mais 1 ficou 100. Agora, ele tem 100 moedas. Podemos também dizer que ele tem uma centena. Então, quando a gente junta um conjunto com 100 objetos, 100 coisas, a gente diz que tem uma centena, que é o mesmo que 100. Bacana? Questão 2. Observe esta placa e complete. Aqui na placa nós temos 100 km para automóveis e utilitários, né? Carros, motos, tá? Tudo isso pode andar 100 km. E 90 km para caminhões e ônibus. Aí você vai responder. Letra A. Qual a velocidade máxima permitida nessa rodovia para automóveis e utilitários? Está dizendo aqui a velocidade máxima. Você preenche. E para caminhões e ônibus, tá aqui, ó, velocidade máxima para caminhões e ônibus, aí você vai preencher. Questão 3, é uma pesquisa, você vai pesquisar aí na internet. Descubra o significado das expressões e complete com números. Letra A, biênio. O biênio são quantos anos? Você vai pesquisar aí quantos anos é um biênio, quantos anos é um triênio, quantos anos é uma década e quantos anos é um século. Aí você vai colocar aqui a quantidade de anos que é cada um aí desses termos, tá bom? Na página 200, questão 4, escreva todas as adições de duas dezenas exatas que resultam em 100. O que são dezenas exatas? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e o 100. Mas o nosso resultado aqui sempre vai ter que ser o 100. Ó. 10 mais 90, 100. 20 mais quanto que vai dar 100? 30 mais quanto que vai dar 100? 40 mais quanto que vai dar 100? E assim sucessivamente, você não pode repetir aqui os números, tá? Aí você vai sempre encontrar somas de dezenas exatas que vai dar o 100. Bacana? Explorar e descobrir. Repitam o procedimento da página 182, aquele que você fez lá, ó, a fitinha de 1 metro. Se você não tiver mais a fita de 1 metro, refaça, tá? A fita. E a partir do desenho na lousa, um pedaço de barbante que tenha 1 metro de medida de comprimento. Então, você vai pegar um barbante de 1 metro, ou aquele que você usou na nossa aula que a gente falou sobre metro, e vai responder. Dobrem o pedaço obtido e cortem na dobra. Você vai dobrar no meio, de modo que as duas partes tenham a mesma medida de comprimento. Então, quando você cortar ao meio o seu barbante de 1 metro, vai ficar com 2 pedaços. Cada pedaço tem que ter 50 centímetros, tá? Então, com uma régua, meçam o comprimento de cada parte e completem. 1 metro, você vai ter 50 centímetros de um lado e 50 centímetros de outro. Ou 1 metro é igual a quanto? 100 centímetros, pois 50 centímetros mais 50 centímetros é igual a 100. É isso que você vai responder aqui no Explorar e Descobrir. Questão 5. Veja as moedas do nosso sistema monetário e escreva o valor de cada uma. Aqui nós temos várias moedas, eu não vou falar o nome delas para vocês. E eu quero que vocês escrevam aí o nome de cada uma delas, tá bom? Eu quero saber se vocês lembram o nome dessas moedas. Questão 6, nós vamos trabalhar com possibilidades.
Leia com atenção a informação dada por Pedro. O que o Pedro está dizendo? R$ 1 corresponde a 100 centavos. Como que eu sei que R$ 1 corresponde a 100 centavos? Se eu pegar... Por que ele diz que é igual a 100 centavos? Se ele pegar 100 moedas de 1 centavo, ele forma R$ 1, tá bom? Em seguida, complete algumas maneiras de obter R$ 1 usando moedas. Use as moedas do meu bloquinho e depois desenhe suas descobertas. Você pode observar as moedas que nós temos aqui em cima, ó, e montar, né? Como que eu vou obter R$ 1 usando duas moedas? Que moedas eu utilizo, né? Duas para formar R$ 1. Letra B. Usando 3 moedas. Eu preciso usar 3 moedas para obter R$ 1. Que moedas eu vou utilizar? Letra C. Usando 4 moedas. Peça ajuda aí aos seus familiares para responder essa que o papai ou a mamãe vai conseguir lhe ajudar. Peça a eles algumas moedas, se eles tiverem, que isso facilita, tá bom? Ou então você vai lá no seu bloquinho no livro e observa. Mas eu vou precisar aqui usar 4 moedas para formar R$ 1. E na letra D eu vou precisar usar 10 moedas iguais para formar R$ 1. E na letra E eu vou precisar usar 6 moedas para formar aí os R$ 1 com 6 moedas. Então, observem e escrevam que moedas vocês vão usar aí, né, as possibilidades de formar R$ 1. Eu vou responder uma aqui para vocês. Vou responder aqui a letra E, usando 6 moedas. Professora, como é que eu vou usar 6 moedas para fazer R$ 1? É possível, né? Eu vou mostrar aqui uma possibilidade. Se eu pegar 1, 2, 3, 4 e 5 moedas de 10 centavos, eu formo quanto? 50 centavos, né? Ó, 10, 20, 30, 40, 50. Eu formei aí 50 centavos. Para R$ 1 eu preciso de mais quanto? Mais 50 centavos. Então, ó, aqui a possibilidade é eu usar 5 moedas de 10 centavos mais uma de 50 centavos e formar R$ 1, porque 50 mais 50 é R$ 1. Então, ó, 50, 60, 70, ó, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, quando a gente forma 100, a gente forma R$ 1. Entendido? Então, mostrei aí para vocês um tipo de possibilidade, tá bom? Vocês vão descobrir aí o restante. Um abraço, espero que vocês consigam resolver aí as questões e até nossa próxima aula.